Você já pensou se alguém que você ama muito simplesmente desaparece? E você já parou para pensar como pode ser devastador quando alguém que você ama simplesmente não olha para você? É assim que começa a história de Bruno, um menino que tinha tudo, uma mansão imensa, um lago ao fundo refletindo os raios do sol, flores colorindo o jardim e até uma casinha na árvore, construída pelo próprio pai nos tempos em que ainda eram felizes. Mas o que adianta ter tudo isso se o coração vive vazio? Bruno não queria brinquedos caros, não queria viagens luxuosas, nem roupas novas. Ele queria apenas uma coisa: o olhar do pai. Inácio, seu pai, era um homem respeitado, empresário de sucesso, mas também era um homem que carregava culpas e feridas. O divórcio havia deixado marcas profundas e o cuidado constante com Dona Judite, sua mãe, que enfrentava o Alzheimer, consumia suas forças. No meio desse caos silencioso, Bruno foi ficando para trás, como uma sombra dentro da própria casa. E é nesse cenário que tudo acontece. Um menino em busca de amor, uma babá dedicada que tenta preencher vazios, e um pai distante, preso entre obrigações e culpas. Só que ninguém imaginava o que Bruno estava prestes a fazer para finalmente ser visto. A maior dor não é a ausência das pessoas, é a ausência do amor delas. Se essa história já tocou o seu coração, deixe o seu like agora, porque isso ajuda muito a espalhar histórias que emocionam e transformam vidas. Mas o que acontece quando um menino cansado de esperar decide agir por conta própria? Apesar da solidão que sentia, havia alguém que transformava os dias de Bruno em algo mais leve: Bernadette. Ela era mais do que uma babá. Para ele, era como uma amiga, uma irmã mais velha, uma mãe que nunca teve. Criada em um orfanato, talvez fosse por isso que entendia tão bem a dor de se sentir sozinho. As manhãs com ela eram cheias de vida. Na cozinha, Bernadette inventava receitas divertidas, às vezes bolinhos que pareciam sorrir no prato. Em outras ocasiões, improvisava um palco no jardim e, com 2 panos velhos, transformava-se em uma atriz que fazia Bruno gargalhar até perder o fôlego. À noite, inventava histórias mágicas, onde meninos descobriam tesouros escondidos e sempre eram os heróis da própria vida. Nesses momentos, Bruno esquecia um pouco o silêncio do pai. Mas quando o riso cessava e a casa mergulhava novamente na rotina, a saudade o engolia. Ele lembrava com nitidez dos tempos em que Dona Judite ainda era saudável. Ela o levava até o lago para ver os peixes brilhando na água. Ensinava o nome das flores e lhe contava histórias do passado com a voz doce que embalava sua infância. Bruno amava a avó com todas as forças, e ver sua mente se apagar aos poucos era uma dor quase insuportável. Então havia o pai, Inácio, sempre elegante, sempre ocupado, sempre distante. Bruno o observava à distância, tentando encontrar no olhar dele algum traço do homem, que um dia construiu a casinha na árvore só para vê-lo sorrir. Mas o que recebia eram respostas frias, olhares apressados, gestos de impaciência. Pai, quer brincar comigo só um pouquinho? Arriscava Bruno de vez em quando. Agora não, Bruno. Estou cansado. Vinha a resposta sempre cortante. Essas palavras eram como facas no coração do menino. Ele se perguntava se havia feito algo errado, se não era bom o bastante, se realmente tinha algum valor. Na sua mente infantil, começava a acreditar que talvez fosse invisível para o homem que mais queria ao seu lado. Nesses instantes, Bernadette aparecia, como se pudesse sentir a dor sem que ele dissesse nada. Puxava-o para uma dança improvisada no meio da sala, ou colocava uma música alegre, tentando devolver-lhe a esperança. Mas, no fundo, havia um vazio que nem ela conseguia preencher. Nenhuma riqueza pode substituir o brilho no olhar de quem nos ama. O verdadeiro tesouro de uma criança é sentir-se importante para os pais. Se você acredita que toda criança merece ser vista e amada, inscreva-se no canal para acompanhar histórias que nos fazem refletir sobre o valor do amor. Mas até quando Bruno suportaria viver entre momentos de alegria passageira e o silêncio doloroso da rejeição, os dias passavam lentamente dentro daquela mansão imensa.
Bruno crescia entre duas realidades. De um lado, o carinho incondicional de Bernadette, que transformava qualquer tarde em uma aventura inesquecível. De outro, o silêncio gelado do pai, que parecia sempre estar em outro mundo, preocupado demais com o trabalho e com os cuidados da mãe doente para enxergar o filho que sofria diante dele. Certa tarde, Bernadette e Bruno estavam no jardim, perto do lago. Ela o ensinava a fazer barquinhos de papel. Juntos riam quando o vento soprava forte e afundava os barquinhos logo ao primeiro contato com a água. Bruno se esquecia, por alguns minutos, de que sentia falta de algo muito maior. Seus olhos brilhavam de alegria, mas bastava entrar na casa e ver a figura séria do pai para que toda aquela felicidade desmoronasse. Será que ele me ama de verdade? Pensava Bruno, deitado em sua cama à noite. Será que ele sente minha falta quando não estou por perto? As perguntas ecoavam como trovões em sua mente infantil, e o silêncio como resposta era ainda mais cruel. O que mais machucava Bruno eram as lembranças. Ele se recordava das tardes em que o pai o empurrava no balanço preso à árvore, ou das noites em que os dois assistiam ao céu estrelado da casinha de madeira, lá no alto. Era como se essas lembranças fossem de outra vida, de outro homem, de outro pai. Um dia, ele criou coragem e bateu na porta do escritório. Segurando o ursinho que o pai lhe dera quando ainda era muito pequeno, entrou tímido e disse: "Pai, posso ficar aqui com você só um pouquinho?" Inácio levantou os olhos por um segundo, suspirou fundo e respondeu: "Bruno, agora não. Por favor, me deixe trabalhar." Essas palavras foram um soco no peito. Ele não chorou na frente do pai, mas quando chegou ao quarto, se encolheu abraçando o ursinho, como se aquele pedaço de pano pudesse preencher o vazio. Foi então que uma ideia começou a surgir em sua mente. Se o pai não o enxergava enquanto estava ali, talvez fosse preciso desaparecer. Talvez, só assim, Inácio sentiria o peso de sua ausência. O coração de uma criança pede pouco: atenção, presença e amor. Quando não encontra isso, cria soluções desesperadas para ser visto. Se essa história está mexendo com o seu coração, deixe o seu like agora. Assim, mais pessoas poderão refletir sobre a importância de estarmos presentes para quem amamos. E numa manhã silenciosa, enquanto todos ainda dormiam, Bruno começou a colocar seu plano em prática. Mas ninguém imaginava o desespero que isso causaria. Ainda estava escuro quando Bruno abriu os olhos naquela manhã. O coração batia acelerado, como se quisesse sair pela boca. Ele sabia que não podia desistir. Pegou a pequena mochila azul que havia preparado em segredo, alguns biscoitos, um pacote de salgadinhos, uma garrafinha de água, uma muda de roupa e, por fim, o ursinho de pelúcia já gasto, mas cheio de memórias. O ursinho era mais do que um brinquedo. Era o lembrete de que um dia o pai havia pensado nele com carinho. Puxando o zíper com cuidado para não fazer barulho, Bruno respirou fundo e caminhou pelo corredor silencioso da mansão. Passou pela sala. Olhou de relance para a foto emoldurada da família ainda completa e sentiu o coração apertar. A mãe sorria naquela fotografia, mas ele já não se lembrava de quando fora a última vez que a vira sorrir para ele de verdade. Com passos miúdos, atravessou o portão. O vento frio da manhã tocou seu rosto como se fosse um aviso. Dali em diante, estaria sozinho. E mesmo assim não olhou para trás. Dentro da mansão, Bernadette acordou com uma inquietação estranha. Algo em seu coração dizia que havia algo errado. Correu até o quarto de Bruno e encontrou apenas o lençol amarrotado. O pânico a tomou de imediato. "Bruno!" gritou, a voz embargada. Mas o silêncio foi a única resposta. Em segundos, a casa inteira foi tomada pelo desespero. Bernadette chorava, correndo pelos corredores, enquanto Inácio, ainda incrédulo, revistava cada canto do jardim. Quando a realidade o atingiu, um frio percorreu sua espinha. Seu filho havia desaparecido. "Não pode ser, não pode ser", repetia, tentando convencer a si mesmo de que era apenas um susto. Mas não era. Bruno havia partido, e ninguém sabia para onde. Inácio não perdeu tempo. Ligou para a polícia, acionou vizinhos, pediu ajuda às seguranças. A mansão, antes silenciosa, se transformou em um cenário de correria.
Vozes nervosas e passos apressados. Bernadette, ajoelhada no quarto vazio do menino, soluçava em oração. Seu coração se partia em 1000 pedaços. Por favor, meu Deus, cuide dele. Traga o Bruno de volta para nós. E pela primeira vez em muito tempo, até Dona Judite, em sua fragilidade e confusão, pareceu perceber que algo terrível estava acontecendo. Seus olhos marejados se voltaram para Inácio, como se ela também compartilhasse daquela dor. Só quando o silêncio se transforma em ausência é que percebemos o valor da presença. Gancho para a próxima parte. Enquanto a busca se intensificava, o coração de Inácio começava a despedaçar. E no meio do desespero, ele seria forçado a encarar uma verdade que vinha evitando há muito tempo. As horas seguintes foram de puro desespero. A polícia já havia espalhado equipes pela região. Vizinhos ajudavam com lanternas e cães farejadores. Percorriam cada trilha em volta da mansão. Inácio, de semblante abatido, parecia um homem quebrado. Ele caminhava apressado, chamando o nome do filho com a voz rouca, mas tudo que recebia em resposta era o eco vazio do jardim. Bernadette chorava sem parar. Seus olhos inchados denunciavam a noite mal dormida e o medo que corroía seu peito. Eu deveria ter vigiado melhor. Eu deveria ter percebido. Repetia, culpando-se, embora soubesse que Bruno havia agido em silêncio, sem deixar pistas. No meio daquela confusão, até Dona Judite, com sua mente debilitada, parecia sentir o peso do momento. Olhava para o lago com os olhos marejados e, num raro lampejo de lucidez, murmurou: "O menino, não deixem o menino sozinho." Essas palavras atingiram Inácio como um raio. Ele caiu de joelhos no gramado, cobrindo o rosto com as mãos. Lágrimas escorriam. E ele finalmente deixou escapar a dor que vinha guardando há anos. Eu falhei. Falhei como pai, falhei como filho. Soluçava, com o peito em chamas. Enquanto o tempo passava, a angústia só aumentava. Cada minuto sem notícias era um tormento. Inácio revivia em flashes dolorosos os momentos que desperdiçara. As vezes em que rejeitara os desenhos de Bruno, as tardes em que escolhera o trabalho em vez do filho, as palavras frias que saíam de sua boca sem perceber o quanto machucavam. Agora, diante da possibilidade de perder Bruno para sempre, tudo isso se tornava insuportável. Foi então que, já exaustos, Bernadette notou algo ao longe. A luz da lanterna refletiu na árvore do jardim. No alto, na pequena casinha de madeira, havia um vulto imóvel. Bernadette gritou com a voz trêmula: "Inácio, olha lá em cima!" O coração do pai disparou. Correu como nunca, tropeçando na grama molhada. Subiu os degraus com as mãos trêmulas, cada passo mais pesado que o anterior. E quando finalmente empurrou a portinha de madeira, o mundo pareceu parar. Lá estava Bruno, encolhido, abraçado ao ursinho de pelúcia. O olhar perdido denunciava a dor que carregava. Ele não chorava, não gritava. Apenas permanecia em silêncio, como se dissesse: "Agora você me vê?" Inácio caiu de joelhos diante do filho. As lágrimas desciam sem controle. "Meu filho." "Meu menino!" sussurrou com a voz embargada. Mas Bruno não correu para os braços dele. Não havia abraços nem sorrisos. Apenas um olhar firme, carregado de mágoa. "Por que só agora você me procura, pai?" Aquela pergunta, simples e direta, foi como uma espada atravessando o coração de Inácio. A ausência de amor pesa mais do que a ausência física. Estar perto sem estar presente é uma das maiores dores que um coração pode carregar. E ali dentro daquela casinha de madeira, começaria o diálogo mais difícil e transformador da vida de Inácio. O vento da manhã balançava suavemente a casinha na árvore, trazendo consigo o perfume das flores do jardim. Bruno permanecia ali, abraçado ao ursinho, observando o pai com olhos que já não escondiam apenas medo, mas também uma profunda mágoa. Inácio caiu de joelhos, as mãos tremendo, incapaz de articular palavras no primeiro instante. Cada segundo parecia prolongar a dor que ambos haviam carregado em silêncio por tanto tempo. "Meu filho", começou com a voz embargada, "eu falhei como pai. Não devia ter deixado você se sentir sozinho. Não devia ter permitido que a saudade da sua avó e a ausência da
mas se transformassem em um peso tão grande. Bruno olhou para ele, imóvel, as lágrimas brilhando nos olhos. Não era apenas medo que ele sentia. Era o acúmulo de dias e dias de silêncio e rejeição. Mas havia também um fio de esperança. Ele sabia que seu pai podia sentir finalmente o quanto havia errado. Pai, eu só queria que você me olhasse. Só queria que você estivesse comigo, disse Bruno, a voz baixa, quase quebrando-se. Inácio se aproximou devagar, respeitando o espaço do filho. Segurou suas mãos com firmeza, como se estivesse se agarrando à chance de reparar todos os erros. Bruno, você tem toda a razão. Eu deixei minha culpa, meu medo, e até a rotina me afastarem de você. Mas nunca deixei de te amar. Eu prometo que isso vai mudar. Eu quero estar presente. Quero rir com você, brincar, cuidar de você, assim como cuidava antes. Bernadette, parada no portão da casinha, enxugava as lágrimas enquanto observava a cena. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto. O amor que ela sempre soubera existir entre pai e filho estava prestes a renascer. Dona Judite, sentada na varanda, com a lucidez interrompida por momentos de confusão, olhava atentamente para a cena. Havia algo em seu olhar, talvez memória, talvez intuição, que mostrava aprovação, uma emoção silenciosa de reconhecimento. Bruno finalmente se aproximou, ainda hesitante, mas tocando a mão do pai. Inácio respondeu com um abraço firme e cálido, envolvendo o menino em segurança e ternura. O silêncio que antes machucava, agora se transformava em um fio de esperança. Reconhecer os erros não diminui o passado, mas é o primeiro passo para reconstruir laços que pareciam perdidos. Ainda havia muito a reconstruir. Palavras foram ditas, mas atitudes precisavam provar que o amor de Inácio não era apenas promessa. E é nesse desafio que a verdadeira transformação começaria. Depois do reencontro, o jardim da mansão parecia diferente. O lago refletia o céu com mais brilho e o vento parecia cantar uma melodia suave. Bruno ainda segurava o ursinho. Mas agora o aperto era diferente, não mais de solidão, mas de esperança. Inácio permanecia ajoelhado ao lado do filho, os olhos marejados, sentindo cada palavra dita e não dita ecoar em seu coração. Bernadette se aproximou, finalmente podendo sorrir com leveza. Ela enxugou as lágrimas, sabendo que cada brincadeira, cada história e cada abraço dado com amor havia mantido Bruno firme. Mesmo nos dias mais difíceis, ela se tornou, de fato, o porto seguro que o menino sempre precisou. Mas agora, sabia que o lar também podia se tornar seguro. Dona Judite, sentada na varanda, observava o filho e o neto com olhos úmidos. Havia algo em seu semblante que mostrava compreensão silenciosa, como se ela também reconhecesse que o amor, mesmo com falhas, podia ser reconquistado. Inácio, pela primeira vez, permitiu-se olhar para dentro de si. Percebeu que não era culpado pelo abandono da ex-mulher, que todo o amor que sentia por Bruno ainda estava vivo e precisava ser demonstrado todos os dias. Prometeu a si mesmo que cada gesto, cada palavra, seria para reparar o passado e construir um presente real para o filho. Bruno, tocado pela sinceridade do pai, sentiu o coração se abrir lentamente. Ele entendeu que o amor verdadeiro pode demorar a se mostrar, mas quando se manifesta, transforma feridas em força e solidão em conexão. Amar é mais do que palavras. É presença, atenção e cuidado. A verdadeira riqueza de uma vida está nos laços que cultivamos. Mesmo os corações machucados podem se curar, quando há coragem de enfrentar erros e se permitir sentir. Se você acredita que a presença e o carinho mudam vidas, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com alguém que precisa sentir essa mensagem. Mas a jornada de Inácio e Bruno não termina aqui. O verdadeiro desafio está em manter o amor vivo, mesmo nos dias difíceis, e transformar promessas em ações. O jardim da mansão parecia respirar diferente naquela tarde. O lago refletia o céu azul e as flores dançavam suavemente com o vento, como se celebrassem a reconexão de um vínculo que parecia perdido para sempre. Bruno segurava firme a mão do pai, mas não apenas por necessidade. Agora havia confiança e esperança no gesto.
Inácio, ainda com o coração acelerado pelo desespero da manhã, respirava fundo. Ele sabia que não bastava palavras. E foi assim que começou a transformação. Criou horários para brincar com Bruno todos os dias. Leu histórias com ele à noite e reservou ao menos 1 hora por dia para passeios no jardim ou no lago. Reviveu pequenos rituais que um dia haviam sido felicidade pura. Até pequenas aventuras com Bernadette se tornaram rotina, fortalecendo laços e dando segurança ao menino. O clima dentro da mansão mudou. Antes, os corredores pareciam frios e silenciosos. Agora estavam cheios de risos, música e conversas. Dona Judite, em momentos de lucidez, ria junto com Bruno e até parecia mais desperta nos dias em que o neto e o filho se conectavam. Ela observava aquela harmonia florescer, e mesmo com a doença, seu olhar demonstrava orgulho e contentamento. Bernadette, que sempre fora o porto seguro de Bruno, agora via que o amor do pai também podia ser sentido de forma constante. As tardes de brincadeiras e histórias tornaram-se momentos de verdadeira união familiar. E o menino começou a florescer emocionalmente, sentindo-se seguro, amado e valorizado. Bruno percebeu, enfim, que o pai não era apenas alguém ocupado. Era alguém que havia aprendido a importância de estar presente. Cada gesto de carinho, cada olhar, cada brincadeira passou a ser valorizado. O silêncio do passado deu lugar à comunicação, ao afeto e à alegria de compartilhar a vida juntos. Quando nos permitimos mudar e demonstrar amor de verdade, podemos reconstruir até os laços mais frágeis e transformar vidas. A presença constante, mais do que palavras, é o maior presente que alguém pode oferecer a quem ama. Enquanto o sol se punha, tingindo o lago de dourado, Bruno olhou para o pai e disse com a voz firme: "Vamos cuidar um do outro, pai. Sempre." E Inácio, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Sempre, meu filho, sempre." A partir daquele dia, a mansão não seria apenas um lugar de paredes e objetos, mas um lar de sentimentos, atenção e cuidado. E a vida de Bruno e Inácio, agora cheia de amor e presença, começava a escrever novos capítulos. Capítulos que ninguém mais poderia ignorar.